Agora nós vamos para esse. Um dos conceitos muito importantes, um dos mais importantes sobre a igreja, mas que é esquecido e as pessoas talvez não sabem nenhuma referência bíblica a respeito disso, pode soltar lá, agora sim, aplaudam a Jesus, vamos lá, igreja. Família de Deus, a igreja é a família de Deus. Daí você talvez está ouvindo isso e você já está se retorcendo. Família de Deus? Nem alguns lugares, quando as pessoas têm uma experiência negativa com a igreja, família nem a pau. Mas pensa uma coisa, o que nós chamamos uns aos outros? A primeira coisa que nós chamamos uns aos outros: irmãos, irmão. Mas se eu chamar, isso que eu tinha colocado antes, mas se eu ficasse falando, perguntasse, eu ia ficar perguntando, eu já fiz essa experiência antes, mais e mais minutos, família de Deus não sai às vezes. E é uma das coisas que nós mais dizemos, irmão, irmã, mas nós não temos o conceito que a igreja é família de Deus. E sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos um bloqueio quanto a isso. Nós às vezes vemos a igreja como uma instituição, como o prédio. Gente, esse prédio aqui não é a igreja. O prédio é o lugar onde nós celebramos. Você é a igreja. Outra coisa, você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Você é a igreja. E quando nós nos reunimos juntos, somos o corpo místico de Jesus, como igreja onde 2 ou 3 se reúnem na cidade. E aqui é o prédio, é importante, o prédio é um lugar gostoso, mas as 4 paredes, o domingo não é a igreja. O domingo é a celebração de que você é a igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você é a igreja 24 horas. Você é templo de Deus 24 horas. E quando nós chegamos aqui domingo, nós chegamos para festar a igreja. Nós festejamos a igreja. Porque nós somos igreja 24 horas, você é a igreja, e aqui é a celebração da igreja, porque Jesus ressuscitou. Domingo é a celebração da ressurreição de Cristo, porque Jesus ressuscitou, né? A nossa fé não é em vão, porque Jesus ressuscitou, nós nos reunimos. Sabe por que nós nos reunimos? Porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, morrido por mim, por você na cruz, não precisava a gente vir aqui, não existiria igreja. Mas existe igreja porque Jesus ressuscitou e nós somos igreja. Agora, família de Deus, esse é um conceito muito importante. Agora, deixa eu te falar uma coisa, eu e você somos famílias de Deus. Sabe por quê? Não é porque nós somos bonitinhos, ou cheiramos bem ou cheiramos mal. Não é porque você vai com a minha cara, eu vou com a sua cara, não. Deixa eu perguntar uma coisa, a família você escolhe? E você diz para o teu pai ou para a tua mãe, se um dia der uma treta lá, um problemão, se cair, jogar uma panela no outro, você diz, não somos mais família? Esse é o problema, nós aqui queremos dizer que se alguma coisa acontecer, já não vou mais, estou de mimimi, vou para casa, não participo mais. Porque nós não internalizamos ainda esse conceito tão lindo. Sabe por que você é igreja e eu sou igreja? Sabe por que nós somos família? É porque nós escolhemos isso? Deixa eu perguntar, é porque você escolhe aqui? É porque nós escolhemos ser família? É porque nós temos o mesmo Pai. É porque existe um Pai que nos ama. Gente, a igreja é a família de Deus, porque existe o Pai que nos ama. Porque o Pai nos ama tanto que Ele deu o seu Filho por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus me ama, Deus te ama, o amor de Deus. Nós cantamos hoje, o seu amor não falha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal quer dizer incomparável, inexplicável. Hoje nós amamos porque Jesus nos amou primeiro, ao morrer por mim e ao morrer por você. Então o Pai nos amou tanto, que entregou o seu Filho, e o Filho veio, morreu por mim e por você,
Levou os meus e os teus pecados na cruz, o justo pelo injusto. E nos deu vida eterna, e hoje nós nascemos de novo. E quando eu e você nascemos de novo, nascemos na família de Deus. Nascemos no corpo de Jesus, na família do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando Jesus foi, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Porque ele mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é como uma mãe. É aquele que nos consola, é aquele que nos conforta, aquele que nos abraça, aquele que é o Espírito de Cristo em nós. Não fique escandalizado que eu disse que o Espírito Santo é como uma mãe, tá? Porque Deus não tem sexo. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Macho e fêmea os criou à sua imagem e semelhança. Então, se a gente comparar como numa família, o papel, aquilo que o Espírito Santo faz é como uma mãe o que ela faz numa casa. Consola, conforta, chama para perto. O Espírito Santo te chama para perto do Pai. O Espírito Santo vem, ele toca em você, ele te abençoa, ele vem, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz: Deus tem um plano, ele vem e revela o plano de Deus. Nós somos famílias de Deus. Eu quero abrir um texto com vocês. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Olha que lindo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Nós somos família de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa: aqui é um espaço de redenção, aqui é um espaço de aconchego, aqui é um espaço que você é abraçado, aqui é um espaço que você é amado, aqui é um espaço que você vai encontrar pessoas que oram por você, mas não porque é uma igreja perfeita, sem erros. Embora tenha uma programação linda, maravilhosa, um sistema de mídia lindo e maravilhoso, uma adoração espetacular, pastores 100% dedicados. Eu sou testemunha disso, eu viajo o mundo todo, eu posso dizer com segurança o que eu estou vendo com os meus olhos quando eu visito vocês. Existe tudo isso. Mas sabe o que existe mais do que tudo isso? É um Pai que te ama. É o Jesus que entregou a vida para você, para te dar vida e vida em abundância. E é o Espírito Santo. E o que impulsiona essa igreja a ter a excelência, a fazer isso, a fazer aquilo, a fazer as atividades, é essa família de Deus, é o Pai amoroso. É esse Jesus tremendo. É esse Espírito Santo que está com a gente, gente. Ah, que alegria! Que alegria, e que as pessoas procuram a um lugar de pertencimento. Sabe por quê? Porque no mundo, ou na família, nas famílias terrenas, pode haver decepções. Pode haver coisas que a gente não escolhe. Um divórcio, alguém que morreu, uma tragédia, um pai que foi embora, um casamento lá que houve adultério. Várias coisas que são dissolúveis. Mas aqui é o lugar que pode ser o lugar de acolhimento, de aconchego. Porque não existe famílias perfeitas. Não existe família perfeitinha. A única família que nós podemos ter total retaguarda, total aconchego, total apoio, é sim a família celestial. Vai haver problema no meio de nós, como irmãos e irmãs, porque um pai e uma mãe sempre tem que lidar com os problemas. Mas eu e você temos um pai que nos garante. Um irmão mais velho que entregou a vida por mim e por você. E eu e você não somos mais estrangeiros. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem um lugar de pertencimento para você. Eu viajo o mundo todo, eu prego em várias igrejas no mundo todo, é onde eu chego e tenho a família.
Porque essa é a família de Deus. Se vocês forem visitar a gente lá na Alemanha, e isso é uma experiência, você como cristão, se você viaja entre os cristãos, você percebe que aonde você chega, você tem uma família. Porque nós temos o mesmo Pai que morreu por nós. O mesmo Pai que deu seu Filho por nós. O mesmo Jesus que morreu por nós. Em todas as nações. Então existe um lugar de pertencimento que te dá um pedigree, que te dá muito mais do que uma cidadania canadense ou europeia ou brasileira. Nós lemos agora, cidadãos dos santos, família de Deus, sacerdócio real, nação santa. Você tem uma família. Eu não sei como foi a história da sua família, eu não sei como é a história do seu pai e sua mãe, eu não sei como é a história do seu casamento, mas eu quero dizer que na família de Deus você encontra o que nessa terra às vezes não há como ser suprido. Esse é um lugar de aconchego, mas muito mais do que todo o esforço que essa igreja faz, o que garante, o que dá resistência a isso aqui, não é a excelência que essa igreja tem, que tem uma excelência, mas o que motiva essa excelência, o que motiva as entregas desses pastores, é que Jesus já morreu por nós, é que nós nascemos de novo na família celestial, é que o Pai nos ama tanto. E eu queria colocar mais um texto agora. Vamos para Salmos 133. Vamos ler os 3 versículos. Eu quero dizer para você que nessa família, se nós entendermos, se você entende, sabe, entenda isso. Não espere viver algo para daí querer viver que você é família de Deus. Entenda que você já é família de Deus e se entregue para o processo. Quando nós entendemos, eu sou família de Deus por causa de Deus que é meu Pai. A igreja é família por causa de Deus que é Pai, por causa de Jesus que morreu por nós, pelo Espírito Santo que é mais que uma mãe. A tua entrega começa a ser diferente nesse lugar. A tua dedicação começa a ser diferente aqui. Não porque você apenas recebe ou não recebe. Você sai dessa base de receber ou não receber. Não, porque você entende. Eu pertenço. Eu não estou aqui sempre como visitante. Aqui é minha casa. Deus me chamou para esse lugar. Será a minha casa. E não é se hoje o pastor bate nas minhas costas e diz, belezinha, legal, e aí, como é que você está, queridão? Não é se o pastor se lembra ou não lembra de telefonar para mim, mas é porque o meu Pai me ama. Ok? Vamos lá. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Próximo versículo. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce da barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Depois, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena ao Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Uau! Bom, eu quero ver algo que você... tem alguns princípios bem importantes aqui nesse texto. Primeiro diz que quando existe unidade, então eu quero dizer assim, quando nós entendemos que nós somos família de Deus, e aí caminhamos em unidade, existe algo agradável, mas mais que isso, existe uma unção quando nós nos unimos. Gente, vamos caminhar junto, porque nós somos família. O que acontece? Deus vem com uma unção dos céus. Quando Deus vê o povo se empenhando para fazer o Brazilian Fest, e se empenhando para fazer pastel, para fazer vigília, para fazer programação, e todo mundo arregaçando as mangas, se posicionando, Deus vem assim, eu não posso ficar de fora disso não. Ele sopra o Espírito dele. Quando ele vê o pessoal que vem aqui, para ter esse louvor, gente, você tem que imaginar quantas horas esse pessoal tem que ensaiar. Quanto eles têm que passar som, quanto eles têm que ficar mandando e-mail com música um para o outro. Só quem já participou do ministério de louvor sabe o que isso significa. Para fazer com excelência a música que vocês ouviram. E Deus vem, eu não vou ficar de fora. Deixa eu soprar meu espírito aqui, porque os meus filhos estão lá.
os meus filhos estão se empenhando. Mas eu quero dizer que não é só o pessoal do louvor, não é só os pastores, é você. A tua ação, a tua pequena ação, conta um monte. Você pode fazer parte. E se você quer servir, fale com alguém. Olha, eu quero servir nisso. Qualquer ajuda, tudo aquilo que Deus tem espaço. Existem coisas que só o teu dom pode fazer parte. Só você pode fazer a diferença. Só você. Ah, mas eu sou tão limitado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você está numa família e tem várias... Que nem aqui o Caleb, ele tem as menininhas. Essas menininhas dele, depois que terminar o café ou o almoço, alguma tentar pegar o prato para ajudar a mãe, e levar para a cozinha, ou tentar trazer, o que os pais vão falar? Hã? Oi? Vão ajudar? Vão ficar felizes? Então, o teu espaço é teu espaço. Deus quer te usar aqui nesse lugar. Aqui é a sua família. Eu quero dizer algo para você. Aqui é a sua casa. Eu quero dizer algo para você. Você não está participando aqui em vão. Aqui é a sua casa. Abrace a sua casa. Ame a sua casa. Vive a sua casa. Beije a sua casa. Participe na sua casa, seja mais família na sua casa. E talvez você está há anos aqui já fazendo isso, mas só o fato de você ouvir essa mensagem, você diz, opa, eu vou para cima, eu vou melhorar, Gente, sabe por quê? Porque não é orgulho só por uma questão institucional, para que tudo fique bonito aqui. Não, isso traz glória para o nosso Pai. Isso traz glória para o nosso Jesus que morreu por nós. E existe uma unção de Deus. Mas existe uma unção de Deus. Deus quer derramar muito mais nesse lugar. Deus quer derramar muito mais na sua vida. Deus quer derramar muito mais na sua vida e na minha vida. Por isso você está aqui. É como o óleo precioso que desce na barba de Arão. Aqui está sendo comparado quando o sacerdote era ungido. Ou seja, existe uma unção de Deus, sacerdotal, que acontece quando estamos juntos. Quando nós entendemos que somos família, a consequência é gerarmos unidade. Então, vivemos na unidade do propósito, a unidade da visão, a unidade do id, a unidade da missão, a unidade de ajudarmos uns aos outros, crescermos, a unidade de sermos mais parecidos com Jesus, de crescermos à semelhança de Jesus. E eu quero mostrar um texto para você, e nós vamos, já é o último texto, e depois de fazer esse ponto, eu quero fechar já a mensagem, que eu quero ainda ministrar, talvez, se Deus der a palavra para vocês, especificamente, mas um texto que mostra aonde nós podemos ser um. Olha que lindo esse texto. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Existe uma vocação para você, calma aí, uma vocação de Deus, um chamado de Deus para você. E quando nós estamos falando do contexto, é família, é unidade. Olha só qual que é essa vocação que eu e você fomos chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Aí você vai ver, uns aos outros, em humildade e mansidão. Vamos lá. Esforçando-vos diligentemente por perseverar na unidade. Olha, unidade do vínculo da paz. Há somente um corpo. Como fossem chamados em uma, na vossa vocação. De volta, um espírito, outra vez, um corpo, um espírito, uma esperança. Uma só, e um só Pai, que é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Veja que o texto fecha com a palavra, e antes disso a palavra um só Pai. Contexto de família. Continua outro versículo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Existe um dom de Jesus em você
E nós somos um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Pai. Fique de pé e vamos orar. Nós somos família de Deus. Uau! Deixa eu dizer, eu quero que você leve para casa os conceitos. Primeira coisa que nós vimos, nós não somos mais estranhos. Você não é estranho nesse lugar. Eu e você somos família de Deus. Eu e você somos família de Deus. Eu e você somos família de Deus. Não mais estrangeiros. Você tem um lugar de pertencimento. Você não está apenas como um peregrino no Canadá. Porque você tem um lugar de pertencimento que não é o Canadá, o Brasil, a Alemanha. É a família de Deus. É aqui que você encontra a sua identidade. É aqui que encontra você pai, o seu pai. Somos família de Deus. Mas como família de Deus, nós estamos em unidade. Unidade. Deus te chama, eu e você, para unidade. Você e eu somos família. Temos um lugar de pertencimento. Talvez você está se sentindo como... É difícil às vezes a vida de uma pessoa num outro país. E tantas vezes a gente se sente como... A Bíblia disse ali, antes disso, um forasteiro. Um estrangeiro. Mas aqui é o lugar que você não é estrangeiro. Aqui é o lugar que você é aceito. E você é amado. Porque o Pai te ama. É um lugar onde você pode ser abraçado. Não porque somos perfeitos, mas porque o Pai nos abraça. É o lugar onde encontramos amor. E o Pai escolheu ser família porque Ele nos ama. O Pai te ama tanto, 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 que Deus te ama tanto, 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 que Ele decidiu te adotar e me adotar e nos abraçar para sermos filhos. Dizer, vem filho para minha casa. Vem filha para minha casa. E o Pai está dizendo, filho, você não é estrangeiro, você está na minha casa. Eu sou o dono dos céus e da terra. Eu sou o dono do Canadá. Eu sou o dono do Brasil. E ainda que a política estreite aqui e acolá, eu sou a alegria das nações. Eu sou a alegria das nações. E Ele nos chama para então ficarmos juntinhos. Quando nós sabemos disso, a gente pode ficar juntinho. Porque Ele é Pai. Porque Ele tem aconchego. Porque Ele tem carinho. Porque Ele tem afeto. O afeto que eu e você, talvez em lugar nenhum, recebemos. Mas o Pai tem amor. O Pai tem afeto. O Pai tem aconchego. Ele nos deixa o Espírito Santo da consolação, o Consolador, o Confortador, o Ajudador, o Suportador, Espírito Santo, para sermos famílias de Deus, não mais estrangeiros no mundo. Você não é mais um estrangeiro no mundo afora. E há uma unidade, e há um propósito, só Deus, uma fé, um só batismo, um corpo, um reino, um rei, uma missão. Eu queria convidar você para a gente fazer algo diferente hoje, que a gente se abraçasse, e que a gente pudesse estar se abraçando, que você possa abraçar, e a gente possa fechar os corredores se abraçando. Eu vou fazer um apelo um pouco diferente hoje. É isso, abrace. Venha para cá, não fique. Venha. Eu só estou colocando uma cerejinha no bolo do que essa igreja está vivendo, gente. Eu só vim aqui para colocar uma cerejinha no bolo do que vocês estão vivendo. Um tempo novo para a igreja. Eu queria que vocês gravassem isso. Uma palavra, um tempo novo para essa casa. Na base da família, vocês vão crescer. O Espírito Santo está dizendo
que na base da família vocês crescerão muito mais. Aqui há um crescimento de Deus no entendimento desse princípio. Se vocês abraçarem mais e mais esse princípio, é onde vai ser um fundamento para um crescimento extraordinário nessa casa. Deixa eu dizer, eu sei que essa mensagem tem uma essência de fazer essa igreja até ser a maior igreja do Canadá. Não porque a gente tem essa ambição, mas porque a terra precisa. A terra precisa de lugares que amam como Jesus e são família. Essa é a dança da Trindade, gente. Esse é o mistério da Trindade. A família é um dos mistérios da Trindade. Isso tem a ver com o nome de vocês. Queria que a gente cantasse. Eu sei que eu estou pegando você espontaneamente, mas recebi um novo coração do Pai. Vamos lá.